A graça e a paz. Irmãos, aleluia. Preciso te falar um negócio para vocês. Hoje não é uma papinha. Hoje não é um mingauzinho. Hoje é uma palavra profunda. Mas pode ficar tranquilo. Não é uma palavra complicada. Não é uma palavra difícil. É uma palavra viva. Amém? O importante é que ela é viva. Mas então eu preciso da sua atenção. Eu preciso da sua ligação. Olhando para mim, você vai compreender o significado dessa foto lá. Tá vendo? Ó? O Senhor Graça, o de azul. A esposa, que é a igreja. E do outro lado é o Senhor Lei. É isso que eu vou falar. Sobre o casamento da igreja com o Senhor Graça. E vou falar para você o que o Senhor Lei fica o tempo todo fazendo para querer que a igreja adultere e misture a graça com a lei. Sabe, irmãos, uma das mensagens mais criticadas e mais repelidas é a palavra da graça. Aqui na cidade, pastores já me disseram, se eu pregar o que você prega lá, pastor Jades, no outro dia não fica ninguém, possivelmente já vai, no domingo mesmo já vão para a boate. Os jovens, eu falei assim, para mim, não é a lei que nos faz pecar, não é a graça que nos faz pecar. Para mim, é a lei que nos faz pecar. Romanos 6, verso 14. A provisão de Deus é que o pecado não tenha domínio sobre nós. Mas nós estamos debaixo da lei. Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre ele. Mas quem está debaixo da graça, ele não tem mais domínio do pecado. Porque ele não tem mais nada com o pecado. Ele não tem nada a ver mais com o pecado. É o que Paulo está falando. Então tem muita gente que toma remédio. Tem muitos pastores que com boa intenção, ele está o tempo todo falando para a igreja que a igreja não pode pecar, e você não pode pecar, e você está em pecado, o pecado vai te encontrar, Deus vai te castigar, sabe? E grita e tal. Mas eu, ao invés de tomar remédio, irmãos, eu aprendi a cuidar do meu corpo para que não ficar doente. Ao invés de você ficar preocupado com o pecado, aprenda o que é graça de Deus. E você então vai compreender que o pecado não faz parte mais da sua vida. É o mesmo princípio. Esta é uma promessa maravilhosa, mas ela coloca uma condição para você não viver debaixo você não ser dominado pelo pecado. Você não deve viver debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está me entendendo? A lei, vou explicar para você, a lei é demanda, a lei é exigência. Então, porque a pessoa está o tempo todo debaixo de acusação o tempo todo ele está debaixo de acusação a respeito do pecado, da condenação. E aí então ele está o tempo todo conectado com o pecado. Ele está o tempo todo pensando. Eu também tentei fazer isso uma vez. Eu lembro que tentava fazer isso quando eu era mais novo. Eu não posso pecar, não posso olhar para uma mulher, não posso pecar. E ficava lutando comigo mesmo. Achava que isso é bíblico. Achava que isso era o que Paulo estava dizendo de esmurrar o corpo. Eu não entendia que Paulo estava dizendo de esmurrar o corpo, tinha a ver com mortificar o meu eu, e não ficar falando essas coisas o tempo todo. E eu ficava o tempo todo confessando que o pecado era bom, mas eu não ia pecar. O pecado é bom, mas não vou pecar. O pecado é bom, mas não vou pecar. Isso é até uma covardia com a minha alma. Se pecado fosse bom, Deus diria na palavra, pecai-vos uns aos outros. Entendeu? Se pecado fosse bom, não, pastor, o pecado no momento é bom. No momento, pode até ser cheirosa a flor, mas você esqueceu que a flor está cheia de espinho. E todas as flores que eu cheirei no passado, elas feriram a minha alma com os espinhos dela. Eu sei disso. Eu compreendo isso, eu vivo isso. Sei dessa verdade. A lei é demanda. A graça não é exigência, a graça não é demanda, a graça é suprimento para viver livre do pecado. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? A cada manhã quando você acordar, não acorde pensando, eu não posso pecar hoje. Não acorde pensando nisso não. Você acorde e lembre-se que Deus não está demandando com você. Lembre-se que Deus está te suprindo. Você pode dizer, Deus, o Senhor fez esse dia de hoje para que eu viva louvando ao Senhor.
O Senhor fez esse dia de hoje para que eu possa experimentar o melhor do Senhor para a minha vida. O Senhor fez esse dia de hoje para que eu possa usufruir do melhor. Eu posso caminhar debaixo do favor do Senhor. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, tem gente que está debaixo do favor de Deus. Ele faz em um ano. Quem não está, filho de Deus, mas não está debaixo do favor, demora 10 anos para fazer. Eu precisava tomar banho hoje. E o meu relógio, o relógio lá de casa estragou. Então eu precisava de um milagre de Deus para achar um eletricista de domingo em Tumbiara. Eu precisava de um milagre de Deus. Eu precisava estar muito debaixo do favor, sim ou não, para achar um eletricista ali na porta de casa. Aí eu saía e vinha um senhor lá, eu mexendo no relógio, tentando ligar o relógio o interruptor, né, o disjuntor. E aí eu tentando ligar, ele falou, o que aconteceu aí? Eu falei, ele queimou o disjuntor. Aí ele falou, o meu vizinho trabalha na Celg, na antiga Celg. Eu falei, então? Eu falei, então vem cá então. Aí eu fui lá, peguei a chave, falei assim, se você chamar ele, se você for lá buscar ele, ele vem? Vem. Se você chamar ele, vem? Então busca ele lá. Ele falou, mas o senhor nunca me viu? Eu falei assim, eu nunca te vi. Mas quem mandou você aqui, não pode ter mandado um ladrão. Mandou, porque eu estou debaixo do favor. Quem mandou você aqui para buscar o eletricista para mim, só pode ser alguém que me ama. Foi Deus. Aí ele falou assim, o senhor é crente? Eu falei, sim, sou crente também. Ele falou assim, eu sou evangelista da Igreja Luz para os Povos. Eu falei, que benção, bom demais. Pastor Rubens, né? Falou, é. Eu falei, manda um grande abraço para ele. Falei, pastor Jás mandou um grande abraço para ele. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Eu falei, não tá com cara não, né? Tá com cara de playboyzinho. Estava com cara de pastor, não. Aí ele foi lá e trouxe o eletricista, chama Júnior. Aí o Júnior falou assim, pastor, vai ter que trocar esse disjuntor. Eu falei, vai sim. Ele falou assim, mas eu tenho um aqui, se o senhor quiser, eu ponho para o senhor. Eu falei, se quiser, tem injeção na testa, meu filho. Agora eu vou falar assim, não, por que você quer pôr? Você está querendo alguma coisa? Não, fiz favor de Deus, pode pôr. Aí ele arrumou, fui lá, tomei banho na água quentinha. Boa. Quem conhece a graça, fica debaixo do favor de Deus. Porque ele sabe que não é esforço dele que vai garantir. Ele sabe que é Deus quem quer dar. Você sabe quando você vai ser próspero? Quando você descansar. Quando você saber que prosperidade é favor de Deus. É cuidado de Deus. Não é seu esforço. O seu esforço é pequeno perto do tamanho do esforço que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele as nossas doenças, as nossas enfermidades. Eu é que sei disso, né? Que ele levou mesmo. As nossas enfermidades, ele levou sobre ele. Jesus não era pecador e não se tornou pecador, mas ele levou o pecado do homem. Ele levou as enfermidades, as maldições. Presta atenção. Olha aqui, queridos. Ele levou sobre ele também a necessidade financeira, a escassez. Ele levou sobre ele. Deus não quer que os filhos dele passem em escassez. Ou você acha que Deus quer? Deus não quer isso. Deus não quer isso para nós. É promessa de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Diga, eu creio nisto. Diga, I believe this. Pode falar em inglês. Você está falando em todas as línguas. Se tiver um anjo americano aqui, ele vai sair correndo para te abençoar, meu filho. Aleluia. Como é que é em espanhol, Camilo? Eu creio nisso? Não, o Camilo sabe um pouco espanhol, está por fora. Aleluia. Estou esperando para ver se ele fala. Cada mandamento da lei é uma exigência, é uma demanda. Mas nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E a graça não é uma exigência. A graça é um suprimento de Deus. É evidente que as demandas são supridas por causa do suprimento que é a graça. Às vezes você vive debaixo de uma constante sensação de que Deus está demandando algo de você. Quem vive debaixo de constante demanda e exigência se torna um cobrador do seu cônjuge. E aí fica até difícil você viver com ele, conviver. Quem é ferido vai ferir os outros. Quem está debaixo de demanda vai demandar dos outros.
Mas quem é cheio da graça, vai exalar graça para o outro. Entende o que eu estou falando? Até os relacionamentos, tem gente preocupada em quem tem que melhorar o casamento. Presta atenção, você não precisa querer melhorar o seu casamento, você só precisa de conhecer a graça. Porque quando você conhecer a graça de Deus, você vai oferecer graça para o seu cônjuge. Quem está me entendendo? Aleluia. Os maridos digam amém. Eu acho que Salomão tinha uma mulher que não era graciosa, porque ele disse que era melhor morar numa casa cheia de goteira, do que com uma mulher rixosa, ele disse. Está lá em Cantares, está lá em Provérbios, me perdoe. Aleluia. Quando nós estamos debaixo de demanda, quando nós estamos insatisfeitos, quando nós estamos debaixo de condenação, nós nos tornamos uma pessoa difícil de lidar. As pessoas, é difícil para as pessoas lidarem com a gente. Nós tornamos essas pessoas. Mas não há certas coisas que demandam. Pastor, mas não tem coisas que demandam e exigem de nós? É verdade, tem sim. Você tem que levantar todo dia de manhã, tem que trabalhar, né? O homem que tem filhos tem que cuidar, tem escola de criança, tem roupa, menino veste roupa, não é igual a caminhada dos 40 anos do deserto, que eles não trocaram de roupa e nem de sandália, usaram o tempo todo. Aquilo ali era uma marca boa, né? Era marca celestial. Não trocar de roupa, e nem comprar sandália e nem sapato. Não tinha loja, se tivesse loja estava tudo fechado, porque o pessoal não aguentava ir para o deserto trabalhar. Mas ele diz que, a Bíblia diz que eles durante 40 anos não trocaram, não é que eles lavavam a roupa, mas eles não trocaram no sentido de usar outra roupa, de comprar outra sandália. É uma verdade. Agora, há coisas que demandam. Entretanto, debaixo da graça de Deus, você sabe que a graça de Deus opera em você. E essa graça de Deus que opera em você, me escute, ela faz todo o suprimento que você precisa para as demandas que estão vindo, né? As demandas que vêm. Porque os mandamentos, ele mostra o caráter de Deus. Agora presta atenção, alguém que é muito bom, alguém que é muito benigno, alguém que é muito amoroso, perto de alguém que não é dessa maneira, essa presença dessa pessoa vai ser uma cobrança para ele. Eu estou fazendo uma parábola para você entender. Então Deus nos ama. Quando nós não amamos os outros, quando nós maltratamos alguém que a gente ama, então você fica debaixo de condenação. Por quê? Porque Deus nos ama, e o normal é que eu ame os outros, porque Ele me amou primeiro. Mas quando eu não faço isso, quando eu brigo, quando eu discuto, quando eu faço algo que quebra o mandamento, você sabe, querido, só existe pecado por causa do mandamento. Se não existisse a lei para andar, que é proibido andar a mais de 110 quilômetros, como é hoje em alguns estados americanos, como na Flórida, por exemplo. Na Flórida não, Arizona. Como na Arizona, por exemplo, no Arizona, você pode andar 250 km por hora, não tem limite de velocidade. Entendeu? Lá não existe limite de velocidade. Então não existe lei. Onde tem lei, aí vem o crime. Entende? Quando nós sabemos, os mandamentos, alguém pode falar assim, então nós vamos jogar os mandamentos fora? Não. Os mandamentos, presta atenção, eles têm três entendimentos dele para nós. Primeiro, ele mostra o caráter de Deus, quem Deus é. Segundo, ele é para mostrar que nós somos pecadores, que nós não podemos viver sem Deus. O homem não pode viver sem Deus, ele é pecador, ele comete pecado, ele ultrapassa os limites. E isso é o que o mandamento faz. Agora, para nós que estamos na graça, quem tem alguém na graça de Deus aqui? O mandamento não é mais uma demanda. O mandamento agora é uma promessa, que eu posso viver sem roubar. Por quê? Porque o Senhor é o meu provedor. Não é não roubarás mais, eu não preciso de roubar mais. Ele é o meu provedor. Eu não preciso de buscar o relacionamento sexual com outra mulher, porque lá na minha casa, o meu leito será um leito de alegria e um leito de prazer com a minha esposa. E eu vou viver com a mulher da minha juventude, da minha mocidade, até a mochibagem, eu vou viver com a mulher da minha mocidade. Quem está me entendendo? Estou pegando 2 versículos de Provérbios e fazendo um só, entendeu? Então por quê?
porque eu vou ter alegria, eu não preciso de buscar outro amor. Até porque também, uma mulher já está bom, irmão. 2 acho que é muito. Não fale amém, senão a sua esposa bate em você do lado aí. Então tá bom. Deus nos deu, foi o Senhor que nos deu, diz que nós devemos ser marido de uma só mulher. Ele não está falando de poligamia, ele está falando toda a nossa vida. Isso é uma bênção, amém, queridos? Glória a Deus. Então isso é importante. Hoje, debaixo da graça, presta atenção, o mandamento é um suprimento para você, de que você vai viver sem pecar, por causa da graça de Deus. Não foi isso que nós lemos em Romanos 6,14? O que nós lemos lá em Romanos 6,14? Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da? Nós estamos debaixo da? Aleluia! Oh, aleluia! Qual pastor que não gostaria de ter uma igreja viva dessa? Oh, Deus bom. Você viu? Pastor Rafael chega aqui, ele fica olhando para vocês e falando, essa igreja é uma abençoada. Ele fica o tempo todo com inveja, mas ele pede perdão para mim depois. Ele falou para mim, falou assim, qualquer pastor sente inveja de pregar numa igreja igual essa sua. O povo responde, o povo fala amém. O povo lá no meio fala, pastor, nós te amamos. Isso é maravilhoso. Aleluia. E qual pastor que não quer pregar numa igreja viva? Um povo vivo, que ama Jesus, que ama a Deus, amém? Isso é maravilhoso. A graça de Deus nos supre completamente. Vamos ver na Bíblia? Filipenses 2, verso 13. Eu não anotei esse versículo aqui. Filipenses 2. Filipenses, deixa eu ensinar você a achar Filipenses na Bíblia. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Como que vou explicar para você? Romanos é Ró, Coríntios é Có, 2 Coríntios é Có, Gálatas é Gá, Efésios é F. Olha, Ró, Có, Có, Gá, F é Fi, Có, Teté, Ti, Fi. Falei todas as cartas de Paulo. Romanos, Coríntios, Ró, Có, Có, Gá, Gálatas, F é Fi, Efésios, Filipenses, Filemon. Estou falando, Ró, Có, Có, Gá, só você cantar a música. Ró, Có, Có, Gá, F, Fi, Có, Teté, Ti, Fi. Aí você decora todos os livros do Novo Testamento, meu filho. Oh, Deus. Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós. Diga, Deus é quem efetua em mim. Tanto o querer dele, quanto a realização do querer dele. Aleluia! Você não vai mais pecar, mas não é porque você não quer pecar, não. É porque o Espírito Santo em você não quer pecar. O querer dele é que você seja santo. E ele vai efetuar em você o querer dele. Quando nós somos livres da lei, do Senhor lei, nós vivemos casados com o Senhor graça. E nós vivemos desta maneira. Ele efetua em nós, é isso que o texto está dizendo. Qual que é o querer dele? Que nós vivamos santamente, amém? Separado do pecado. Então ele vai efetuar em você o querer dele e vai realizar o querer dele na sua vida. Isso é graça. Pastor, isso é muito fácil. Quem diz que é difícil? Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que é difícil. Mateus 11, não anotei também, verso 28, mostra o quanto é fácil. Quando Jesus vai chamar as pessoas para andar com ele, ele fala, vinde a mim, vocês vão ter que ralar, vai ter que jejuar muito e orar e passar necessidade, passar fome. Deus vai pôr doença em vocês, para que vocês possam servir a Deus. É assim? Não, Mateus 11, verso 28. Aleluia. Tem 11, 28 aí? Jogue ele na parede lá. Vinde a mim, todos que estão cansados da lei, sobrecarregado de condenação. E eu que vou me auto-aliviar? Ou é ele? É ele que está dizendo, eu vos aliviarei. Que eu sou, ele está dizendo, eu vou aliviar vocês. É o poder dele, creia no poder dele. Alguém aqui pecou para se tornar pecador? Ou quando você nasceu, você já nasceu pecador? A criança precisa de pecar para se tornar pecadora? Não, ela já nasce pecadora. Se fosse uma árvore, ele era um pecadeiro.
Porque já nasce, a manga, ela precisa dar um fruto para ela se tornar mangueira? Não, ela já nasce mangueira. Presta atenção, nós já nascemos pecadores. Somos filhos do primeiro Adão. Agora presta atenção, você precisou de pecar para você se tornar pecador? Não. Então, a mesma coisa que aconteceu no mundo espiritual, que você se tornou pecador por descender do primeiro Adão, presta atenção, agora é a mesma moeda, é o outro lado da moeda, é o lado da graça agora da moeda, presta atenção, agora Ele faz você justo, você não precisa fazer nada para ser justo, Ele te faz justo, pelo poder dEle, pelo poder espiritual dEle, Ele te faz justo, Ele te justificou, Ele te fez justo, pelo poder dEle. O segundo Adão, aleluia. O segundo Adão, Jesus, fez isso por nós, amém? Glória a Deus. Depois vocês precisam ser graciosos comigo, porque eu estou pegando um mocotó e estou separando ele aqui, pondo a aguinha para vocês e dando. Vocês estão sendo privilegiados, aleluia. Vocês estão debaixo do favor, aleluia. Glória a Deus. Em Romanos 7, nós vemos que nós precisamos ser libertos da lei. Não pense que Romanos 7, que nós vamos ler daqui a pouco, fala de casamento. Mas Paulo não está falando de casamento, por favor. Paulo estava fazendo uma parábola, uma alegoria do casamento com a graça e do casamento com a lei. Daqui a pouco nós vamos ler Romanos 7. Romanos é o primeiro de Rococolgá, né? Romanos é fácil de achar. Romanos 7. Vou pedir eu vou ler o texto e daqui a pouco nós iremos verso 1 a seguir. Senta aí, espera só um pouquinho. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele está dizendo a quem conhecia muito da lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se viver ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, aleluia, glória a Deus. Olha, aqui, em Tiago 2, verso 10, diz que aquele que quebra um mandamento se torna culpado de todos os mandamentos. Tiago 2, verso 10. TG. Assim, meus irmãos, também, não. Tiago 2:10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de todos eles. Então, a igreja, está bem jovial a igreja hoje, está tudo, né? Bem Joe também, igual o pastor. A igreja estava casada com o Senhor Lei, entendeu? O Senhor Lei. Então, a igreja, o Senhor Lei, ele nunca deixou a esposa dele em paz. A esposa dele estava fazendo comida, mas a comida que ela estava fazendo não prestava para ele. Tudo que ela fazia era pouco. Tudo que ela fazia era pouco. Tudo que ela falava era ruim. Porque o Senhor Lei sempre a condenava. Ela tentava fazer de tudo com medo do Senhor Lei, porque o Senhor Lei é muito bravo, entendeu? O Senhor Lei, ele cobra, ele exige. E quando ela derrubava um prato no chão e quebrava um prato, o Senhor Lei vinha brigar com ela. O Senhor Lei ia lá e brigava com ela, apontava o dedo e mostrava que ela está errada. Não, mas eu fiz comida. Não, mas você quebrou o prato. Entende? A igreja, o povo, quando nós não conhecíamos Jesus, para conhecermos Jesus, nós tivemos um encontro com o Senhor Lei. Por isso nós pregamos sobre o Peniel, para ter um encontro com o Senhor Lei. Aí nós tivemos um encontro com o Senhor Lei.
E aí nós viemos para Jesus e viemos e continuamos vivendo casados com o Senhor lei. Mas agora a igreja está sofrendo isso. E a igreja, aí vem o Senhor graça. Eu tinha que arrumar alguém que tem muitos dentes para fazer o Senhor graça. E está o tempo todo sorrindo, né? Cheio de graça. O Senhor graça, ele veio na terra para casar-se com a igreja. Mas a igreja está casada com o Senhor lei, não pode mais separar do Senhor lei. Se ela se relacionar com o Senhor graça, ela está em adultério, porque ela está casada com o Senhor lei. Entende o que eu estou falando? Ela comete adultério se ela fizer isso, ela não pode fazer isso. E nem deve. Mas tem muitas pessoas, muitas igrejas, que o pastor está pregando, e as pessoas estão servindo a Deus, na graça e na lei ao mesmo tempo. Então ela está adulterando com o Senhor lei. Agora presta atenção para você entender. Só tem uma maneira do Senhor graça casar com a igreja. O Senhor lei tem que morrer, mas a lei não morre, a lei é eterna. É o caráter de Deus, ela não morre, ela é eterna. Ela não foi escrita na areia, ela não foi escrita no couro, ela foi escrita na pedra. Ela é eterna, ela é fria, ela é gelada. Entende o que eu estou falando? Eu falei para vocês que seria mais grosso o caldinho, né? Agora, só tem uma maneira. O Senhor lei tem que morrer. Isso não morre, meu filho. A lei não morre, ela é eterna. Então tem outra maneira então. A igreja morre. Mas se a igreja morrer, como é que ela vai casar morta? Então só tem uma. Agora então Deus arrumou uma estratégia. Uma jogada tremenda, maravilhosa. Maravilhosa. Isso é amazing. É algo espetacular. Ele disse o seguinte: eu morro no lugar dela. E eu ressuscito no lugar dela. Entende o que eu estou falando? Eu morro no lugar dela. Aí o Senhor graça foi e morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a igreja ressuscitou com ele. Ele morreu no lugar dela. Entende? Agora é isso que eu quero pregar aqui hoje para vocês. Você não é casado com o Senhor lei. Você não é casado, você não tem aliança com o Senhor lei. A sua aliança é com Cristo. E a Bíblia diz, eu vou ler daqui a pouco, que nós morremos a morte dele e ressuscitamos a ressurreição dele. Você tem uma nova vida. Nós não temos nada a ver com a lei, nós temos a ver com a graça. Pastor, mas há uma lei, sim, uma lei do Espírito. A lei do Espírito, eu consigo viver tudo que ela fala, mas não é por mim, é pelo Espírito. Ele me auxilia, ele me ensina até a orar, ele me ensina a falar, ele me ensina a responder, ele me ensina a olhar, ele me ensina o casamento, ele me ensina pelo Espírito. É a lei do Espírito. Isso é mais profundo ainda. Depois nós vamos falar mais sobre isso em outro dia. Vamos continuar aqui. Então o Senhor graça morreu por ela e ressuscitou por ela. E aí os dois então se casaram. Você vai se casar com a graça de Deus. E o Senhor lei sai de cena. Em parte, né? Agora o Senhor lei fica aqui. Alguém tem duas, pode botar mais duas cadeiras aqui? Por favor, por gentileza. Porque o Senhor lei, você está achando que o Senhor lei desistiu? Não desistiu. O Senhor lei ainda quer se relacionar com a igreja. Ele ainda quer. Mas agora, para ele relacionar com a igreja comete adultério. Está escrito aqui, ó, nós lemos aqui, ó. Não foi isso que nós lemos? Cadê o texto? Está aqui, ó. A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Cristo está vivo, irmãos? Cristo está vivo? Amém. Sim. Então a igreja não precisa mais de voltar. Quando é... Agora, presta atenção. Pode ficar tranquilo. Quando é que a igreja adultera? Quando ela volta para a lei? Quando ela aceita justiça própria. Entendeu?
Quando ela aceita a justiça própria, quando ela começa a agir com justiça própria, quando ela pensa que ela tem que fazer boas ações para ela ser curada de uma enfermidade, que até é uma enfermidade no pulmão, mas essa enfermidade no pulmão foi porque eu fumei muito tempo. E isso é justiça própria, isso é justiça, autojustificação. Você não é curado, não é por causa disso, não. O Salmo 23, eu vou ministrar sobre o Salmo 23, que fala sobre isso também. O verso que fala, ainda que eu mesmo faça a besteira de parar de tomar a varfarina sódica para ralear o meu sangue, e eu venho até um AVC, o Senhor está comigo lá, Ele me sustenta, Ele me levanta pela mão direita. Ainda que eu mesmo decida pecar, Ele continua me amando. Ainda que eu mesmo decida fazer a besteira, Ele continua me amando, eu continuo sendo filho dEle. Mas quando eu faço isso, eu estou cometendo adultério, porque eu estou aceitando de novo as mesmas coisas que a lei me mandava fazer. Eu acho que eu tenho que obedecer à lei. É isso que Romanos 7 fala. É isso que o Paulo está falando. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Aqueles que vivem segundo a lei, eles não conseguem evitar a condenação. Mas aqueles que adulteram também com a lei e misturam a graça com a lei, eles também não conseguem evitar a condenação. Eles ficam debaixo de condenação. Isso que está acontecendo. A igreja está o tempo todo alisando a lei. O tempo todo querendo ter algum tipo de relacionamento com a lei. Entende o que eu estou falando? Ela esquece que a lei, na verdade, foi a lei que condenou você no mundo. É a lei, foi a lei. E nós esquecemos. Nós esquecemos do quanto Deus é bom. Por exemplo, alguém é empresário. Aí ele arruma um sócio. Ele não orou antes. Aí ele não orou antes, ele arruma um sócio não crente. Aí ele mistura luz com trevas. A Bíblia Sagrada diz que não deve misturar. Mas ele fez besteira, ele não sabia. Ele arruma um sócio. Aí depois que passa o tempo, ele começa a sofrer com aquilo. Sabe que eu lutei para dar, porque eu ia dar outro exemplo. Mas eu falei, eu quero dar esse exemplo, porque esse exemplo tem a ver com todos nós. Poderia falar de casamento, mas de casamento, aí vai voltar de novo, é a mesma história do casamento. Então eu achei melhor isso. Aí ele fala assim, agora eu não sei o que eu faço, porque eu fiz a besteira. Presta atenção. Ainda que eu mesmo cometa a besteira, o Senhor é bom, Ele me livra, Ele me salva. Amém, querido? Ele é o meu sozo, a minha salvação para qualquer outra circunstância, seja pequena, porque a grande Ele já me salvou. Então aí a pessoa então fala, não, então é porque o que está acontecendo é o seguinte, eu perdi o meu dinheiro, mas é porque eu não tive capacidade de administrar, justiça própria. Não é a sua capacidade de administrar que te dá dinheiro, não. É a graça e o amor de Deus que te dá dinheiro. É Ele que te dá. A Bíblia Sagrada diz que quando você dorme, né, outro dia eu falei, o que você está fazendo, irmão? Estou dormindo, pastor. Nunca lestes aos seus amados Ele dá enquanto dormem? E usou a palavra ainda. E é verdade mesmo. A Bíblia Sagrada diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele não está dizendo de dormir fisicamente. Ainda que seu irmão tiver essa fé, vai conseguir. Mas a questão, ele está dizendo que quem confia nele, está descansando, dormindo, é uma prova que está descansando, né? Descansa no Senhor, está dormindo. Deus vai dar para ele, Deus vai prover para ele. O outro está correndo atrás, querendo correr atrás do vento e não consegue pegar o vento. Aí quando menos vê, o vento bate na cabeça dele. Tem gente correndo atrás do vento. Tem gente querendo até ensacar vento aqui no Brasil. Então, mas isso já passou nessa história. Ensacar vento para usar ele para fazer energia. Presta atenção, é isso o que eu quero falar para vocês aqui, é que uma vez que nós morremos com Cristo, nós estamos livres para nos casar. Nós morremos para a lei, nós estamos livres para casar com Cristo, com outro Senhor. Agora é o Senhor graça, é Cristo. Aleluia. Você não é noiva de Cristo, você é esposa de Cristo. A igreja é esposa de Cristo. Só os homens digam, eu sou esposa de Cristo. Isso é lindo, irmãos, uma voz grossa dessa, eu sou esposa de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós somos esposa de Cristo, é a Bíblia Sagrada diz. É a palavra de Deus que diz. Agora, no casamento com o Senhor, mas e agora? Presta atenção. Agora não tem mais exigência? Tem todas as exigências. Tem todas as exigências. Ela tem que fazer comida boa. Tem todas as exigências. Ela tem que liderar. Ela tem que discipular.
ela tem que visitar, ela tem que orar, tem todas as exigências, que você pode pensar que tenha. Mas agora tem uma diferença. Agora não tem o Senhor lei cobrando dela para fazer. Agora o Senhor graça, Ele fala para ela assim, pode deixar que eu mesmo faço, minha esposa. Entende? O próprio Senhor graça faz no lugar dela. O Senhor Jesus morreu no nosso lugar. Ele opera em nós o querer dEle e o realizar dEle em nós. É Ele que faz por nós. Quem está me entendendo? Amém. Quando nós expulsamos uma enfermidade no nome de Jesus, quem está expulsando a enfermidade não sou eu, é Jesus. Amém. Quando eu declaro que eu sou próspero, a prosperidade está... Jesus me dá a prosperidade, não sou eu que estou recebendo a prosperidade, é Jesus quem está me dando a prosperidade, não sou eu que estou fazendo a prosperidade acontecer na minha vida. Jesus, o Senhor graça, Ele faz tudo por ela, pela igreja, tudo, glória a Deus. Aí às vezes ela quebra um prato e assusta, porque agora ela pensa, eu quebrei um prato, eu fiz a besteira, pastor, e agora? Eu fiz a besteira, Deus, e agora? E ele fala, não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu já sabia que você ia quebrar o prato, por isso que eu estou aqui para lavar os pratos para você, entende? Essa é a graça de Deus, é bom demais da conta, é muito bom, aleluia. Ele faz por nós, Ele lava o prato para nós, Ele faz a comida, entende? A comida fica gostosa, não é por causa de você não, por favor, não volte namorar o Senhor Lei, relacionar com o Senhor Lei. A comida ficou gostosa, não, foi por causa de mim, não foi não, foi porque Ele fez a comida, aleluia. Quando eu oro por um enfermo, e ele é curado, cadê o Ângelo? O Ângelo estava ruim lá, não foi, Ângelo? Nós botamos a mão nas costas dele, oramos por ele, ele foi curado. Como é que está aí, Ângelo? Curado? Beleza? Não foi eu que fiz. Agora, se eu quiser voltar para a justiça própria, pensa, eu sou bom mesmo, né? Estou até curando agora as pessoas. Não, não foi eu quem fiz. Quem curou foi Jesus. A glória é dele, o louvor é dele. Foi isso que os 24 anciãos fizeram. Eles pegaram a glória que alguém tinha dado para eles. Falaram, não, a glória não é minha. A glória é do Senhor. É do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo a respeito do casamento com a graça? Casar com a graça é muito bom, irmãos. O casamento na lei, ele é estéril, mas o casamento na graça, ele é frutífero. Olha o que está escrito aí, ó. Romanos 7, me ajuda, qual que é o verso? Lá na frente, lá. No final, verso 7. A fim de que frutifiquemos para Deus. Não está escrito isso aí não? No verso 7? Não está? Muito bem. Verso 4? Olha lá que está escrito lá, o verso 4. Assim, meus irmãos, vós também morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, que outro? O Senhor graça, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que o que, queridos? Frutifiquemos para... Nós vamos dar fruto para Deus. Sabe, antigamente eu ficava muito preocupado que a igreja frutificasse, que a pessoa liderar a célula, tem que liderar a célula, é verdade. E o coração meu não estava errado, meu desejo era a obra de Deus, mas presta atenção, se você acha que liderar a célula é pesado demais, entrega a sua célula, querido. Não quero jamais botar um peso sobre você. Eu não sou da lei, eu sou da graça. Se você não tem luz de Deus, que frutificar para Deus, não sou eu que dou fruto para Ele, mas quem dá fruto para Ele, é Ele mesmo em mim, é o Espírito dele em mim. Entende o que eu estou falando? Se você acha que está muito pesado, procura o seu discipulador e fala, está pesado, eu não tenho revelação da graça de Deus, eu não estou disposto nem a orar, a tirar 40 dias de jejum, porque se você não conhece, o pastor Naur falou, ele disse que ele começou a orar, falou, Deus, eu preciso de ter uma luz da graça. Aí ele então percebeu que a humanidade dele, o eu dele era muito forte. Sabe o que ele fez? 40 dias de jejum, pão e água, 40 dias. Ao final de 40 dias, ele disse que Deus abriu os olhos dele para a graça. Sabe, irmãos? Quando você não consegue compreender que o Senhor é gracioso, é porque a sua carne, o seu eu, a sua justiça é forte, justiça própria é forte. Então você precisa fazer jejum. Jejum é uma disciplina espiritual para quebrantar o nosso eu, quebrar a nossa alma, para que nós possamos ver Deus. Quem está me entendendo?
A alma é como o osso. Dentro do osso existe o tutano. Entende? O tutano, o que mais está escrito lá dentro? Aquela... Agora, para ver o tutano lá dentro do osso, você tem que quebrar o osso. O osso é a alma. A alma tem que ser quebrada, para que você possa ver o que está lá dentro, para que você possa receber. Então, não ponha em Deus, não, eu vou entregar a célula porque o pastor Jade falou, mas o pastor Jade falou para você também, que antes de fazer isso, você tem que tirar 40 dias de jejum no pão e na água, e falar: Deus, eu só estou jejuando pelo seguinte, não é para o Senhor manifestar, não é nada disso não, é para eu ter revelação, para que os olhos meus sejam abertos e eu veja a luz de Deus, para que eu veja a realidade da graça de Deus, coisa que o pastor Jade está falando, coisa que o pastor está pregando tem 5 anos, e eu ainda acho que está muito exagerado, eu estou achando que está muito fácil. Você não viu nada. Se você está achando que está barato, você não viu ainda. Porque barato ainda tem um preçozinho. Não é barato, é de graça. É de graça. Não depende de mim, não depende de você. Depende de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para que você possa frutificar. Entendeu? Então, é igual eu faço quando alguém vem falar que quer separar da esposa, né? No dia que foi falar sim, ele falou sim. Mas agora ele quer separar da esposa. Porque eu sou incompatível com ela. Que benção, mas não se ela fosse igualzinho você, se fosse homem também. Então, tá certo, isso é de Deus. Mas tudo bem, vem aqui, olha aqui. Aí eu falo para a pessoa, falo, não, então você vai jejuar. Tira um tempo de jejum primeiro. Pelo menos 40 dias de jejum. No pão e na água. Colocando diante de Deus, falando: Deus, abre os meus olhos. Me mostra, Senhor, que essa mulher que o Senhor me deu é uma bênção. Que... Se eu fosse melhor um pouquinho, Deus, o Senhor ia dar uma pessoa melhor para mim. Então, me mostra, Senhor, onde está o problema. Abre os meus olhos. Aí você vai orar. Aí depois de 40 dias, nem gasta 40 dias não. A pessoa falou: não, pastor, é verdade, eu compreendi. Ela parece muito comigo, por isso que eu não gosto dela. Estou chateado com ela. Então eu falo sempre isso. Em relação também à liderança sua da célula, a Bíblia Sagrada diz que quando nós estamos debaixo da graça, nós frutificamos para Deus. Diga, debaixo da graça... Diga, casados com o Senhor, graça. Frutificamos para Deus. Agora, a árvore precisa... agora eu tenho que produzir uma uva. Espera aí, porque tem que produzir uma uva. Espera aí que eu estou produzindo uma uva. Não precisa disso. A árvore produz uva porque ela está recebendo água do rio lá. E no nosso caso, nós estamos recebendo... Quando você está recebendo água do rio da vida, o que vai acontecer é que você... espontaneamente vai produzir uva. Opa, a uvinha nasceu aqui, uma uvinha, opa, nasceu outra aqui, opa, nasceu foi muitas. Você não precisa se esforçar para fazer isso, você descansa. Alguém consegue me entender? Isso não é algo difícil de complicado, não. Romanos não é um livro selado, é um livro aberto, é um livro para nós. E é interessante, quando Paulo vai escrever aos romanos, ele escreve para todo tipo de gente, Wesley, todo crente que vive a vida cristã no padrão dos romanos. Quando Paulo escreve para os romanos, ele está escrevendo para todos nós que um dia vivíamos no padrão de Roma. O padrão de Roma, o padrão da indulgência, o padrão de fazer penitência. É esse padrão. Ele está escrevendo para mim e para você. Por isso hoje, Deus está te dando a oportunidade de crer que o Senhor lê e morreu na sua vida. E declarar que você está aliançado com o Senhor graça, que você não precisa, você está se esforçando, um esforço que não precisa de fazer. O esforço que o Senhor diz que nós temos que fazer é o esforço de descansar, é o esforço de crer. Eu tenho que dizer, eu creio. Tem que declarar todos os dias isso, aleluia, amém, querido? Enquanto o casamento com a lei é estéril, o casamento com a graça é frutífero. Glória a Deus. Verso 8 de Romanos, 7, 8, olha lá. É interessante, peraí, verso 5, põe no verso 5, por favor, antes. É muito interessante. Paulo está dizendo, no verso 5, eu deveria ter anotado, porque quando vivíamos segundo a carne aqui, presta atenção, é a nossa humanidade. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce, quem é que põe as paixões pecaminosas em realce? Quem é que realça o pecado para nós? A lei, olha lá, ó. Postas em realce pela lei.
operavam nos nossos membros. Por isso você dava um murro na cara de alguém, por isso que a pessoa cometia adultério, prostituição, os membros, todos os membros, entendeu? Do nosso corpo, estava pronto para o pecado. E está lá, a fim de frutificarmos para a morte. Aí lá no verso 8, Paulo diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, eu descobri que eu estava pecando quando eu descobri que existiam os mandamentos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, peguei a folha errada. Aleluia. O pecado tomando ocasião, verso 8, pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Aleluia. Oh, você entendeu o que nós lemos ali? Quando eu não estou casado com o Senhor lei, o pecado morreu para mim. Ele morreu. Quando Cristo morre, Ele mata o pecado. Ele mata o poder do pecado em você. Eu não estou dizendo que você não vai ter desejos. Eu não estou dizendo que você não vai cometer ou quebrar um prato. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o seu desejo, me perdoe, eu estou dizendo para você que a concupiscência da lei, a lei morreu para você. Você é livre para viver a sua vida. Quem está me entendendo? A sua vida de fé, a sua vida em Deus. Você é livre. É isso que ele está dizendo. Está mostrando para mim e para você. Glória a Deus. Mas se nós voltarmos na lei, a viver na lei, nós estamos adulterando, pois estamos voltando ao antigo marido. Esta é a verdadeira prostituição espiritual. Se estando casados com a graça, voltamos a nos relacionar com a lei, estamos traindo o nosso marido. Eu estou mostrando para você aqui, enfatizando esse ponto, para que você perceba o quanto sério é isso, para você mesmo, viver na justiça própria. O quão sério é para você viver pensando que você consegue convencer a Deus com as suas boas ações, com o seu jejum. Isso é. Quem já ouviu falar no versículo da Bíblia que fala assim, um versículo da Bíblia que diz assim, vou fazer uma pergunta para vocês, que Deus sabe de todas as coisas, e até, como é que é o versículo que fala? Até as folhas que caem, como é que é? Só cai com a permissão dele, como é que é? Como é que é o versículo? Até as folhas que caem é permissão dele. Como é que é o texto que fala? Tudo está diante dos olhos dele, até o cabelo que cai, a folha que cai, é pela permissão dele. Alguém me perguntou essa semana onde estava esse versículo. Aí eu respondi para a pessoa, falou assim, não existe esse versículo. Não existe ele na Bíblia. Mas as pessoas nós começamos a acreditar em coisas que não tem na Bíblia. Entende? Nós começamos a acreditar em verdades como se fosse verdade. Isso é chamado na Bíblia, chamado no dicionário de sofisma. É uma mentira falada várias vezes que parece tornar-se verdade. Parece tornar-se verdade. Entende o que eu estou falando? Esse versículo ninguém viu, mas quem já viu aquele versículo, já viu falar no versículo, faça da tua parte que eu farei a minha. Também é outro também que não existe. Mas as pessoas falam o tempo todo. Faz da tua parte que eu farei a minha. Afinal está escrito isso. Mas não existe esse versículo. Sofisma. O outro dia eu estava conversando com a minha filha. Tem 19 anos de idade, minha filha. Eu falando para ela fala, pai. Ela falou para mim assim, pai, mas... Não vou falar isso não. Depois vocês vão ficar chateados comigo. Quero terminar a reunião. Me perdoe por ter ultrapassado o meu tempo desse tanto, irmãos. Me perdoe. Como eu falei aquele dia, o nosso culto termina de fato 8 horas. Mas vai ter dias que eu vou precisar de um pouco mais. E hoje, na verdade, eu tive que ralear bastante a sopa
ou o mocotó para você tomar. Então, considere que foi favor de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe o que eu quero fazer um apelo de chamar você? Quero chamar você a declarar hoje com quem você está casado. A declarar hoje com quem você tem aliança. Com quem você se aliançou no mundo espiritual. De quem você é filho. Que você é filho amado. Deixa eu falar um negócio para você. Tem muitas pessoas aqui. Vou terminar com essa parte. No culto de ações de graça pela vida do pastor Jazz, teve uma pessoa, Deus falou isso comigo hoje à tarde. Foi Deus que falou comigo. Teve uma pessoa que queria ter ganhado uma foto de lembrança do culto de ações de graça do pastor Jazz, para ele fazer um quadro que ele queria. Quem é essa pessoa que queria ganhar uma foto e não ganhou a foto? No culto de ações de graça que nós tivemos. Lembra que nós demos uma foto para todo mundo? Lembram? Teve alguém que não ganhou uma foto e queria ganhar uma foto. Não, queria ter ganhado essa foto. Quem foi? Foi você? Vem cá, querido. Alguém? Deus falou muito claro comigo que tinha uma pessoa assim. Que tinha. Você queria fazer um quadro, não é? Pois eu vou te dar um quadro já pronto. E Deus mandou falar para você que Ele cuida de você. Foi o que Deus falou comigo. Que essa pessoa deveria ouvir isso. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Você só desejou, você nem falou, não é verdade? Você só desejou, olhou e desejou. Pois todo que deseja o seu coração, Deus diz que Ele vai te dar. Ele vai te, porque Ele é bom, porque Ele te ama. Você é filho amado dEle. Amém? Glória a Deus. Você tinha desejado? Amém. Glória a Deus. Eu não vou falar para falar aqui não, porque os irmãos vão ficar rindo. Aleluia. Fica de pé, querido, onde você está. Quero chamar você. Pode. Quero chamar você para você declarar hoje que você é casado com a graça de Deus. Você tem uma aliança com a graça de Deus. Amém, queridos? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que agora nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7, verso 6. Põe os versos 6, por favor. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Diga, eu estou morto. Para aquilo que me sujeitava. A saber, a lei. Diga, de modo que hoje eu sirvo a Deus. Não com dificuldade. Não com peso. Não com sofrimento, não com condenação, mas eu sirvo a Deus descansando nele. Diga, em novidade de vida, em novidade de espírito, não na letra, não na caducidade da letra, mas em espírito. Diga, eu vou cumprir todos os mandamentos, não por mim mesmo, mas pelo Espírito, porque Ele efetua em mim o querer dEle, o realizar dEle. Diga, eu creio nisso. Por isso que no verso 1 de Romanos 8, ele fala, agora quando, pastor? Agora que eu tive revelação da graça de Deus. Agora eu tive revelação que eu sou casado com o Senhor graça. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão aliançados com o Senhor graça. Estão em Cristo. Aleluia. Você pode descansar nele. O trabalho é dele. Quem crê nisso, diga, o trabalho é dele. Pode deixar o verso capítulo 8, irmão. Capítulo 8. Diga, o trabalho é dele. Diga, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Diga, isso era impossível a lei fazer. É verdade, porque se fosse possível, Jesus não precisava morrer na cruz. Se a lei podia nos salvar, por que Jesus morreria na cruz? Isso parecia impossível. No que estava enferma pela carne, Deus fez isso quando Ele enviou Jesus
para morrer no nosso lugar. Aleluia, aleluia. Diga: o meu trabalho é descansar em Deus. Diga: eu vou aprender. Diga: eu estou aprendendo a descansar em Deus. Diga: aleluia. Diga: o meu trabalho é descansar em Deus. Enquanto os irmãos que vão se batizar vão sair acompanhar o William ali, nós vamos cantar essa canção. Põe por favor e põe a música bem alta. Aleluia. Esse é o grupo Milad. O meu trabalho é descansar em Deus. Aleluia. E sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para você. Pois somente um seria muito para ti. É o Senhor Graça falando para você. Escute o Senhor Graça falando para você. E o teu trabalho é descansar. É o Senhor Graça falando para nós, Sebastião. É meu, somente meu. Olha o que o Senhor está nos cantando para nós. Aleluia, o nosso esposo. Aleluia. Oh, 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 oh. E quando vier a dificuldade, olha o que ele diz: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a Ele, confia de todo o coração. Escute o Senhor Graça cantando para você, ó. É meu, somente meu, todo trabalho. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão assim ao Pai. Levante sua mão ao Pai e diga: eu descobri que eu não sou casado com o Senhor Lei. Eu sou aliançado com o Senhor Graça. O meu trabalho é descansar no Senhor Graça. Diga: Ele faz tudo para mim. É Ele que lidera a célula. É Ele que me prospera. É Ele que me cura. Por causa do grande amor dEle para comigo. Diga: obrigado, Senhor.